Então, pessoal, como vocês viram, nosso banco a ser criado vai ser o banco firma. Então, vamos lá, relembrando, como é que eu crio um banco? Create database firma. Vou rodar aqui. Bom, ele criou o banco, beleza? Se eu quiser usar o banco, eu venho aqui em use firma. Ou seja, ele vai selecionar o banco que eu vou usar a partir de agora. Vem aqui, executei solução, beleza. Se eu der um recarregar aqui rapidinho, ó, deixa eu só dar aqui um atualizar de novo aqui, ó. Se eu der um use firma, novamente aqui, ó. Vamos lá. Ele marcou aqui como uso firma, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, ele não tem tabela nenhuma. Beleza. A primeira tabela que a gente vai criar, vocês estão vendo aqui embaixo que eu coloquei na pós-edição, a gente começa a criar as tabelas sempre com as entidades fortes. O que são entidades fortes? A gente já debateu esse conceito um pouquinho antes. Pense o seguinte: eu vou priorizar criar entidades que têm menos chaves estrangeiras, que nesse caso é cliente e vendedores, ok? Então, o que a gente vai fazer agora aqui? Só para vocês terem certeza que o banco ele está vazio, se eu der um show tables, se eu der um show tables, meu banco não tem nenhuma tabela, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou criar a tabela clientes. Apenas relembrando, né, essa tabela tem nome, endereço, cidade e CEP. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá, create table. Eu abro e fecho parêntese, ponto e vírgula. E aqui dentro é como se eu estivesse criando uma classe, tá? Só que agora aqui a ordem é primeiro o nome do atributo, depois o tipo, depois as restrições. Então vou botar aqui, ó, o nome da tabela que eu não botei, né? Clientes. Aí vou chamar ID clientes para identificar a chave primária. Eu vou dizer que é int, certo? Nas versões atuais do MySQL e do MariaDB, você não precisa especificar muito esse tamanho, né? Mas eu poderia, por exemplo, dizer que é tamanho 8, por exemplo, ok? Mas unsigned quer dizer sem sinal, ou seja, meus inteiros serão positivos, certo? Eu não vou aceitar um número negativo para a ID do cliente. Not null, que quer dizer que ele é obrigatório, eu preciso dizer qual o valor do ID cliente. E auto incremente, que quer dizer o quê? Quer dizer que esse atributo ele vai incrementando de um em um, certo? Vou colocar aqui agora nome, vachar, vou dizer que é tamanho 50, not null, ou seja, é obrigatório dizer o nome, certo? Endereço, vachar, vou botar aqui 200. Vou dizer que não é obrigatório, por isso que não botei not null. Cidade, Vachar, eu coloquei, vou colocar aqui 200. Também não vou obrigar. E o CEP. Vou dizer que o CEP Vachar, sei lá, tamanho 15. Um CEP, sei lá, tamanho 10, né? Observe que nenhum aí é obrigatório, tá? E agora eu preciso dizer quem é a chave primária nessa tabela. Vai ser primary key, que é de chave primária em inglês, ID clientes. Ok, deixa eu só. Pronto, vou rodar somente essa seleção aqui. Ele diz que tá dando um errinho aqui. Ah, tá, faltou a vírgula aqui, ó. Pronto. Se eu der agora um show tables, olha que interessante.
Tem a tabela clientes. Ah, professor, então eu já posso dar um describe nessa tabela que existe? Posso, ó. Desk ou de describe, né? Clientes. E ele vai me dizer quais são os atributos dessa tabela, ó. Então, deixa eu subir aqui para vocês verem. Nome, endereço, cidade, CEP. Beleza? Então, aqui, observe que endereço pode ficar vazio, cidade pode ficar vazio e CEP pode ficar vazio. Ou seja, só é obrigatório nessa tabela aqui o nome do cliente e a chave primária, né, que é um autoincremento. Ok? Gente, o que é que eu vou fazer agora, né? Eu vou agora criar vendedores. Então, vamos lá. ID, vendedores, int. Eu não sei se eu tinha mantido o 8 lá, mas tudo bem. 8, unsigned, not null, auto increment. Você também pode já definir nesta mesma linha que é chave primária, tá? Primary key. Ok? Nome, vai achar, vou botar aqui 50. Agora, eu tenho outros atributos. Data contrato, que é um date. Ah, um detalhe, né? Nome vai ser obrigatório, not null. Data do contrato, eu vou deixar que pode ser nulo. Vou colocar aqui salário, float. Vou dizer que é obrigatório, not null. E comissão, que é o valor da comissão, que é float. Bom, feito isso, ó, ele vai criar a nossa segunda tabela aqui do banco. Observe que agora eu já trabalhei com tipos diferentes, né? Eu trabalhei com float e trabalhei com date. Se eu der um desk agora em vendedores, eu tenho a descrição da tabela vendedores, tá vendo? Bom, vamos agora para o passo 3 aqui, que é criar a tabela que relaciona cliente e vendedores. Neste caso, a gente vai criar a tabela fatura, né? Create table faturas. E aí vamos lá, ó. ID faturas. Int, tamanho 8, unsigned, not null, auto, increment. Aí ele colocou ali data, né? Eu não gosto de usar muito a palavra data, não. Eu vou chamar aqui, vou deixar data a princípio, né? Date, que vai ser obrigatório, tá? Então vai ser not null. E agora eu preciso criar dois atributos para relacionar com clientes e com vendedores. Vendedores, eu venho aqui, ó. Se eu quiser copiar, basta fazer isso aqui, ó. É a mesma definição que eu botei lá, ó. Vendedores. E fazer a mesma coisa para clientes, né? Que eu usei basicamente igual aqui, ID clientes. Aí uma pergunta que alguns de vocês fariam: o fato de eu criar esse atributo como está criado nesse momento já define que ele é chave estrangeira? Não. Então vamos agora construir a chave estrangeira. Vou fazer aqui a primeira, ó, foreign key, foreign high key. Eu vou dizer aqui, ó, ID vendedores, que é esse atributo aqui. Ele faz referência à tabela vendedores e lá o nome do atributo original era ID vendedores. E por analogia, eu vou fazer a mesma coisa. ID clientes, referências, clientes, que é a tabela original, e lá era ID clientes. E finalmente eu vou dizer que minha chave primária aqui é primary
que neste caso vai ser ID faturas. Pronto, a gente tem agora a tabela criada com suas chaves estrangeiras e a chave primária. Deixa eu rodar aqui agora. Pronto, ele criou. Se eu der um show tables, você vai ver que tem as 3 tabelas agora, ó. Clientes, faturas e vendedores. Tranquilo? Então, eu tenho as 3 tabelas agora. Eu só vou dar um describe agora em faturas, ó. Só para você ver um negócio interessante aqui, ó. Quando tem chave estrangeira, o que é que aparece ali, ó? Observe que quando é chave primária, ele marca como PRI de primária. E quando é chave estrangeira, ele marca como de múltiplas possibilidades ou múltiplos registros, né? Ou seja, ele está dizendo que eu posso ter várias faturas que se repete o ID do vendedor e o ID do cliente, tá? Então, a gente criou agora aqui nosso banco com as 3 tabelas. Então, a parte 1 desse vídeo, a gente vai encerrar aqui e depois a gente vai responder as seguintes perguntas. Professor, se eu quiser alterar as tabelas depois de criadas, o que eu faço? Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. Vamos lá. Aí alguém perguntou o seguinte, professor, se eu quisesse adicionar um atributo de telefone lá para o cliente, o que é que eu faria? Bom, então existe um comando que chama alter table, ou seja, alterar a tabela, e ele tem alguns comandos básicos. A gente vai trabalhar 4 comandos básicos dele aqui e a gente vai fazer exemplos usando esses comandos básicos. O primeiro, eu preciso dizer qual a tabela é clientes. Eu vou dar um ADD, eu vou adicionar um atributo. Eu vou adicionar um atributo aqui telefone, tá? Telefone. Eu vou dizer que é baixar tamanho, sei lá, 15. Vou rodar aqui, ó. Beleza? Professor, como ficou a tabela clientes agora? Ó? Describe clientes. Eu vou chegar aqui, ó. Apareceu aqui telefone, beleza? Beleza. Professor, se eu quisesse que meu cliente eu tivesse o CPF dele, vamos lá então, ó, alter table CPF ou alter table clientes add CPF. E eu vou dizer que CPF vai ser baixar. O CPF tem 11 caracteres, né? Eu vou dizer que é 12, porque sei lá se aumenta com o crescimento populacional. Vou dizer que é not null, ou seja, vai ser obrigatório informar o CPF e vou dizer que é único. O que é esse único? Quer dizer que eu não posso ter 2 clientes com o mesmo CPF. Deixa eu rodar aqui. Executei a seleção, vou dar um novo describe cliente aqui. Pronto. Então, observe agora ó, que ele veio aqui com UNI, ou seja, ele está dizendo que é único aquele CPF, não vai poder ter repetição, beleza? Professor, se eu quisesse adicionar a data de nascimento, pronto, vamos lá então, ó, alter, table, clientes, add, data, nascimento, date. Não vou obrigar, mas vai que a nossa lojinha aqui tem uma promoção quando é o aniversário da pessoa, beleza. Pronto, rodei aqui, tranquilo. Professor, você fez aí um cliente, eu queria fazer o seguinte, eu queria adicionar lá na tabela faturas, na realidade eu quero fazer uma modificação lá em faturas, se eu der um describe aqui, ó, faturas, se eu quiser, por exemplo, lá eu tô com data, eu queria que fosse data da venda, em vez de data. Como é que eu modifico o nome do atributo? Então, alter, table, eu quero modificar o nome, tá? Alter table, faturas, change,
Eu vou chamar agora aqui, ó, data to data venda date. Se bem que eu acho que o to nem precisa mais, né? Eu acho que observe que o data ficou aí em azul porque é uma palavra reservada. Se eu der um describe faturas agora, ó, gente, ficou date, tá vendo? Ficou date, já era date, né? Obviamente, mas assim eu renomeei, né? Então o change serviu para renomear, o nome original, novo nome, beleza? Então vocês aprenderam a criar um atributo, adicionar atributos e renomear com o change. Vamos agora fazer o seguinte, ó. Eu quero adicionar aí nessa tabela fatura o valor. Então eu vou dar um alter table faturas add. Opa, escrevi errado ali, né? add valor. Vou dizer que ele é varchar. Não, vou dizer que ele é int. E vai ser só proposital isso, tá? Se eu chegar aqui e rodar, ele vai dizer que tem o valor da fatura aqui inteiro, né? Só que a gente sabe que valor de compra, essas coisas, pode ter valor fracionário, né? Se eu der um describe aqui, ó, em faturas, observe que está int, tá vendo? E uma coisa interessante, né? Nessas versões mais novas do MySQL, o padrão do int é sempre tamanho 11. Observe aqui que eu não especifiquei, ele assumiu como 11. Professor, o correto aí seria ser um float ou um double. Então vamos lá, ó. Alter table faturas. E agora eu modify. Eu quero modificar uma característica do atributo sem mudar o nome. Então vou dizer que valor agora vai ser double. Pronto. Ele deixou de ser inteiro para ser um fracionado de tamanho longo, né? Se eu rodar agora aqui, pronto, passou a ser double. Vou fazer uma coisa aqui absurda para vocês aprenderem como remover um atributo. Imagine aqui que eu vou adicionar o alter table. Aliás, não, vou fazer na tabela vendedores. Lá na tabela vendedores tem um atributo, se eu der um describe aqui, ó, vendedores, tem um atributo lá que é comissão, né? Que ele é irrelevante nesse modelo. Tá vendo aqui? Comissão é float. Eu quero remover esse atributo, então, alter table vendedores drop e apaga a estrutura, drop comissão. Então vamos rodar aqui. Pronto. Se eu der um describe em vendedores aqui, ó, ele apagou. Professor, se eu quisesse saber se meu vendedor o sexo lá do vendedor, né? Quero criar um atributo, só que eu quero delimitar o que pode ser informado. Aí tem uma forma de representar dados que é enumeração, que vai ser isso aqui, ó, alter table vendedores add. E depois do add para lá, poderia ser feito dentro do próprio create table, tá? Se eu tivesse pensado isso antes. Sexo, aí vai ser enumeração. Aqui eu digo os valores predefinidos, tá? Vou botar aqui feminino, masculino e vou colocar aqui NI de não informado, tá? Significa o que isso, gente? Que se eu tentar colocar qualquer valor diferente desses três aqui, o banco não vai aceitar a eu tentar dar um insert lá em vendedores, tá? Então observe aqui, ó, os valores possíveis são esses aqui. Se eu tentasse, por exemplo, inserir um vendedor com sexo W, por exemplo, ele não aceitaria, beleza?
Então, só para ficar atento. Então, basicamente, vocês aprenderam aqui, ó, eu vou botar comentado que o alter table básico, ele tem um add para adicionar, tem um drop para apagar, tem um modify para mudar uma característica de um atributo e o change para mudar o nome. Então, com isso, a gente vai poder trabalhar uma série de exercícios daqui para frente, tá? Eu trabalhei com tipos básicos, mas, por exemplo, eu poderia aqui, ó, um que eu não adicionei, a gente já usou em outros modelos. Eu posso chegar aqui, por exemplo, em faturas, eu disse qual era a data da venda, né? Eu poderia adicionar lá alter table faturas add hora venda, que é time, tá? Só para trabalhar com um conjunto, tipos de dados diferentes. Então, basicamente, a ideia que a gente tem é, toda vez que uma tabela está criada e eu quiser adicionar, modificar, renomear ou adicionar, modificar, renomear ou remover atributos, é com o comando alter table. Então, eu acho que a gente fez um conjunto de exemplos aqui e a gente vai trabalhar com vários exercícios, beleza? Só para vocês verem como ficou a tabela faturas, né? Depois dessa desk faturas. Pronto, observe que agora tem hora da venda, tá? Então, esse aqui é o básico de DDL, né? Que é linguagem de definição de dados. E aí agora a gente vai trabalhar exemplos nas próximas aulas.